É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais notícias do nosso Vasco, que entra em campo hoje contra o Cuiabá, um jogo aí que é tudo ou nada para Rafael Paiva, tudo ou nada para a própria equipe do Vasco. Vamos aqui com comentários do SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Sabe o que ele tá parecendo? O goleiro do Penharol. Ele tava no primeiro tempo assim, ó. Te chamou de frangueiro. Não. Ele tava no primeiro tempo assim, ó. Fazendo cerinha, carinha de... O brilho dele aqui, ó. No último minuto ele tava já sem brilho. O gato tava no chão, assim, ó. Todos eles adivinharam, né? O Penharol botou 5 lá no Newton Santos. O goleiro fez 5. É porque eles têm né? 5 Libertadores. Então eles brincaram muito com o pet que eles têm de 5 Libertadores. Que bom, né? Inclusive mudaram a publicação. Eu Tiraram vi. e botaram o escudo do Penharol. Vamos falar do Vasco. Tem jogo importante hoje contra o Cuiabá. É um jogo adiado do Brasileirão. Perdeu o brilho, Pedrosa. Mas vai dar certo, Pedrosa. Rodou. É dia de virar a chave. O Vasco agora foca na reta final do Campeonato Brasileiro. O principal objetivo é voltar a uma competição sul-americana no ano que vem. Mas a equipe vem de 8 jogos sem vitória e vê como decisivo o confronto diante do Cuiabá. Para essa partida, o volante Jair deve estar à disposição desde que sofreu uma grave lesão no joelho há 9 meses. A dúvida é se Puma Rodrigues vai seguir como titular na ponta direita. Jean David, Maxime Domingues, Rossi e Ryan são as opções para a vaga. O jogo de hoje é válido pela 19ª rodada. Vasco e Cuiabá se enfrentam às 7 horas da noite, no Caldeirão de São Januário. Não faz. Cadê o sorriso? Uma palavra! Não toca. DJ Careca, respeita na história dele. Uma palavra! Adiantado Que você tá rindo, Venê? O DJ Careca é traíra, Traíra. É Flamengo, né? Igual Olha, você, ontem eu vi Venê. Barcelona e Bayern. Na terça eu vi Real Madrid e Borussia. Ontem eu vi Botafogo e Penharol. Massacre, só craque. Luiz Henrique, Rafinha, Vini Júnior, Savarino. E hoje eu vou ver o Vasco e Cuiabá. Olha aqui, Pedrosa. Você deveria ganhar o dobro, né? Porra. Quais são os craques que vão entrar em campo hoje? Esqueci o nome, quando é insalubre. Quando eu trabalho é insalubre. Insalubre, né? É isso. Adicional insalubre. Cara, olha só, Fernanda. O Vasco deve repetir o mesmo time que enfrentou o Atlético Mineiro, porque no entendimento do Rafael Paiva é um time que competiu mais, é um time que teve mais oportunidade aí de produzir, digamos assim, dentro de São Januário. Eu já falei aqui, cara, eu tô pouquíssimo empolgado, porque independentemente de eu querer que o Vasco vá para uma Libertadores, que o Vasco pense numa Sul-Americana e ficar ali entre os 10 primeiros, por tudo que aconteceu, eu tenho que ser realista, cara. O Vasco não vence há 8 jogos e pelo menos 4 jogos está jogando muito mal. A partida contra o Juventude, ela foi muito maquiada pelo que aconteceu na Copa do Brasil, pelo momento que o Vasco vivia. O Vasco não jogou nada contra o Juventude, poderia ter perdido dentro de casa. O Vasco não jogou nada contra o São Paulo e tomou um 3-0 fora de casa. Vai pegar o jogo contra o Atlético Mineiro, primeiro tempo muito bem feito, segundo tempo o Vasco caiu muito de rendimento e não chutou ao gol. Então assim, o jogo é contra o Cuiabá hoje praticamente rebaixado. Nada garante que o Vasco vai ganhar esse jogo. Então eu acho que eles têm que dar resposta, cara. Eles têm que dar resposta para a torcida, que mais uma vez lotou o estádio de São Januário, ingressos esgotados. Já tem quase 10 mil ingressos esgotados pro jogo contra o Bahia. Em 3 horas esgotados, porque essa é a torcida do Vasco. Quando eu falei aqui sobre a brincadeira do treino aberto, é por isso. O Vasco não precisa de nenhum incentivo para que o torcedor mostre que vai apoiar o time do Vasco. O time do Vasco tem que se ligar por si só. Esse grupo de jogadores, eles têm que dar resposta. Para que o torcedor do Vasco tenha um ano tranquilo até o final da temporada. Tenha um ano pelo menos tranquilo para não ficar pensando em zona do rebaixamento. Como a gente citou aqui, o Fluminense está com 36 pontos. É um time que tinha 8 no início do campeonato. E o Vasco estava lá tranquilo, só que, repito, são 8
8 jogos entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, onde o Vasco parou na tabela. E o Vasco tem que continuar pontuando. É chegar a 40 hoje para poder ficar mais tranquilo, respirar. Tem um jogo contra o Atlético Goianiense, que já está rebaixado. Tem outro jogo contra o Cuiabá. Enfim, dá para pensar em ficar entre os 10 primeiros. Dá para pensar em brigar por uma vaga na pré-Libertadores. Mas tem que melhorar o desempenho dentro de campo. É o time que sentiu muitas ausências do Adson, do David, não está se encontrando nesse setor defensivo, não está conseguindo produzir como o Vasco do Rafael Paiva já produziu. Então, repito, é a resposta que o próprio time tem que dar ao torcedor. Enquanto essa resposta não vier para mim, eu vou continuar de forma pessimista aqui, achando que o Vasco tem que pensar em pontuar para se livrar de qualquer tipo de briga da zona do rebaixamento. Vamos ver a tabela, então? Olha, vamos olhar a tabela aqui pelo seguinte, vamos projetar o jogo de hoje, né? Na calculadora da SBT Esportivo. Não faço pra mim, mas faço pra vocês, tá bom? O Vasco tá aqui com um jogo a menos. Cadê? Isso. Tá ali. Ele tem um ponto a mais que o Fluminense. E olha o tanto de nervosismo que a gente traz do Fluminense aqui. Perfeito. Gente, ao Fluminense, gente, ao Fluminense. A gente tá falando de um ponto só que o Vasco tá. Ah, Fernanda, mas o Vasco tem um jogo a mais. Um que vai jogar hoje. Vai jogar hoje. O cenário vai acabar hoje. Esse negócio de tem um jogo, não tem um jogo. Acaba hoje. Vencendo, a gente já pode estar trabalhando com o Vasco brigando por quê? Pelo G8, digamos assim. Vamos G8 botar no dá? G8 aí? Tá. Se vencer o jogo de hoje vai a 40, matematicamente você está muito mais próximo de um G8 do que da zona do Ó, rebaixamento. vamos falar desse cara aqui. Esse cara aqui não quer nada com essa competição. Acabou, não quer mais nada. Ele vai marcar 45 pontos e ele vai largar. Com certeza. Ele tá na final Inclusive, da Copa do o Vasco Brasil. joga contra o Atlético Mineiro. em Ele São tá na Januário. final da Copa do Brasil e ele tá na semifinal. Tá na final da já Libertadores praticamente na final, encaminhou bastante sua classificação para a final da Libertadores. Então ele não tá ligando para cá. Cruzeiro tá crescendo, o Bahia tá caindo. Cruzeiro não tá crescendo, não. É verdade, ele tá na Cruzeiro tá Sul-Americana. a 5 Fernando jogos Diniz sem ainda não vencer. ganhou lá. Não, e tá na Fernando Sul-Americana. Diniz, Tá querendo a Sul-Americana. Tá tentando, né? 5 jogos do Fernando Diniz, 4 Verdade. empates e uma derrota. A gente sabe que o começo dele é sempre com muito ruído, por conta até de Sim. implementar o que ele pensa. E aí a gente tem aqui, a gente tá falando de um São Paulo e de um Internacional que brigam pelo G4, Sim, com Sim. certeza. tá? Então, realmente, os Mas adversários do Vasco, e Eu aí eu tô acho que botando o Vasco não Fluminense tem aí que olhar também. para os adversários. Eu tô com Pedrosa nessa. Eu acho que Não, o não, Vasco não. primeiro tem que olhar para ele. Também acho. Mas Porque, a gente tá por fazendo uma mais que projeção vença- do que ele pode pensar. Por mais que entende? vença hoje, a gente está falando de um Cuiabá que está lá embaixo. Que não é difícil você ganhar do Cuiabá dentro de São Januário. Sim. Beleza. Mas e o próximo jogo é contra quem depois Acho do que Cuiabá? é Bahia. Botafogo. Tem Bahia segunda-feira, Aí que tá. Botafogo, tem Atlético Mineiro, aí pega o Cuiabá também, mais uma vez. Por exemplo, tem alguns jogos de Internacional, ainda pega o Internacional. Pelo que o Vasco vem desempenhando, esses adversários são extremamente difíceis. Então não adianta a gente ficar projetando, por exemplo, o Atlético Mineiro, Cruzeiro, o próprio Bahia, se o Vasco não melhorar o desempenho dele dentro de campo. Eu acho que concordo. o Vasco tem que olhar para ele primeiro. Eu concordo. Porque se o Vasco tivesse numa fase assim muito boa, absurda, Sim. aí eu acho, beleza, a gente poderia ficar projetando agora. Não, é porque eu se pergunto- o Vasco não melhorar dentro Eu também de campo, acho. Inclusive, eu sempre falo, até pro Fluminense também, a conta é 45. Uhum. Pensa no 45. Fez 45, aí vai. O Vasco... Mas a gente fez a projeção do vencendo hoje. Aí a gente tá falando de um Vasco que atinge 40 pontos com 8 jogos pela frente. Sim. E aí, você tendo um cenário mais agradável, você começa a ter um objetivo na competição, que não Concordo. só brigar por Libertadores. Vira a chave. E aí eu quis mostrar aqui os adversários para mostrar que é possível o Vasco e o Fluminense também brigarem por essa vaga de G8 Essa aqui. oitava colocação aí, Exato. eu acho que é o possível, digamos assim. Porque do Bahia pra cima, eu acho difícil o Vasco tecnicamente conseguir superar essas equipes. Agora, passar o Atlético Mineiro e o Cruzeiro é uma realidade que o próprio Vasco vai ter que mostrar pro seu torcedor. Porque até agora a realidade não está sendo mostrada. Alex, por favor, você... É isso aí, torcida do Vasco. Pessoal, vamos para mais uma notícia. Cabine do VAR mudou de ideia em pênalti a favor do Vasco contra o Atlético Mineiro. O jogo de volta entre Vasco e Atlético Mineiro pela semifinal da Copa do Brasil chamou a atenção pela demora da cabine do VAR para avaliar uma possível penalidade no primeiro tempo. Assim, a CBF divulgou nesta quarta-feira o áudio da conversa de Ramon Abate Abel com a equipe de arbitragem que esclareceu como aconteceu a análise do lance. Em campo, a bola tocou no braço de Otávio do Galo e gerou a dúvida. No primeiro momento, Rodolfo Toschi Marques, o responsável pelo VAR, não considerou a jogada como pênalti.
Contudo, mudou de ideia, assim como o árbitro de campo, quando reviu a jogada com mais detalhes. O jogo ficou parado por mais de 5 minutos. No momento que bate, ele está numa posição permitida e justificada para essa ação. Não tem nem tempo de jogar o braço para trás do corpo, afirmou Rodolfo. No entanto, um dos presentes na cabine discordou da análise. Para mim, ele está com o braço grudado. Quando a bola vai passar, ele joga o corpo e amplia o espaço, disse. Posteriormente, Rodolfo reavaliou e chamou Ramon Abate Abel. Ele estica o braço de uma forma deliberada, bloqueia a bola, cara. Ele estica o braço. Para mim, faz uma ação de bloqueio, afirmou o responsável pelo VAR. Por fim, com o pênalti, Verratti abriu o placar para o Cruz Maltino em São Januário, porém Hulk deixou tudo igual na reta final para a partida e garantiu a classificação do Galo no tempo normal. Na decisão do torneio, a equipe mineira irá enfrentar o Flamengo, que eliminou o Corinthians na Neoquímica Arena. É isso aí, torcedor do Vascão. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.